teu visitante se chama? Davidson. Bom? Davidson, não é a primeira vez, né? Mas é bem-vindo. E à noite nós vamos ter uma coisa especial para os pais, tá bom? Então a gente espera que vocês voltem. E aqui tem nosso parente, né? Eu não sei como é que fala, pai da nora. É o que é, pai da nora, é o Albino, né? Então bem-vindo, né? Albino está morando perto do pai. Né? Nós vamos conversar cantando com as crianças, o que é mesmo hoje? O coração. O coração é da menina ou do menino primeiro? Ah, é do menino, primeiro. A gente sempre acha que é da menina, né? Mas é do menino primeiro. Tá? Então, fica em pé, criançada, e quem mais quiser ficar em pé, tá bom? Vamos cantar bem forte. Coração da menina e da menina, e tem Jesus é diferente. Coração da menina e do menino, e tem Jesus é diferente. Não é triste, nem zangado, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente, mas é feliz e sorridente. Fraco. Eu achei fraco. Sabe por que eu achei fraco? Talvez você não achou, mas eu achei porque eu sei que a gente tem condições de muito mais. Tá? Vamos decidir. É menina primeiro ou é menina? Isso que eu ia falar, vamos decidir. É porque eu ouço todo dia uma versão assim, que é um menino. É um menino primeiro. Primeiro é um menino, tá bom? Vamos lá? A versão que eu ouço todo dia é do menino primeiro. Mas aqui a gente sempre canta uma menina. Então vamos cantar assim, do menino e da menina, tá bom? Do menino? Tá, do menino primeiro. Tá bom? Coração do menino e da menina, que tem Jesus é diferente. Coração do menino e da menina, que tem Jesus é diferente. Não é triste, nem zangado, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente, mas é feliz e sorridente. Sabe quem foi a igreja? Fábio, só vocês sabem, tá bom? O Fábio não aguenta mais. Eu não é que é menino, mas só nós. Tá? Esse dele. Você cantar aqui no meu. Ah, olha só, que ele queria fazer um acordo comigo. A senhora canta aqui, não canta lá em casa mais. Fechado. Vamos fazer. Não, crianças, vocês estão sentadas ainda? Vamos lá? Dedinho foi a igreja, esse dedinho acompanhou, esse dedinho cantou louvores, esse dedinho não cantou. Sabe esse dedinho tão pequenininho, sabe o que ele disse? Glória a Deus! Vem! Tem mais não muito, só que eu não tenho mais lá. Posso ficar? Bom dia para todos. Graças a Deus por essa manhã. Você sabe, gente, que esses 2 dias até agora, ontem e hoje, tá assim, ó, uma velocidade incrível, mas graças a Deus, né? Ontem nós tínhamos vários trabalhos, né? Tivemos que dividir as equipes de trabalho, mas graças a Deus quero agradecer a cada um dos irmãos aí que ficaram fiéis, né, no seu posto, na sua missão, seja indo nos moradores de rua, no bordão, ou chegando aqui, né, para fazer pizzas. Olha, a linha de produção foi rápido, né? Vou te falar, foi rápido. De manhã, aliás, até o horário do almoço, já estava pronto a 160
16 pizzas, né? Já estavam prontas. Muito bem. Olha, eu vou dizer assim, se você não encomendou, talvez você queira ainda dar chance para você. Porque, tá bom, tá? Mas, graças a Deus, só elogios. Até agora, realmente gostaram das pizzas. Todo lucro vai para o orfanato. Irmãos, tem que confessar, a gente achava que o lucro ia ser bem maior, mas os gastos foram grandes também, tá? Mas vai ter lucro, tá? Mas provavelmente acreditamos aí por volta de R$1.000, porque também tivemos que, e graças a Deus que tivemos doações, né? Mas ainda assim também teve muitos gastos, né? Em torno de R$1.200 em gastos para essas pizzas. Mas valeu a pena, né? E toda a oferta, tudo que nós conseguirmos, vai para o orfanato IANE em Dourados. Vamos pegar as latinhas também, tá? E já amassamos o restante das latinhas ali, deu dois enormes sacos de latinha e também meio, né? E mais meio saco. Mas vamos já mandar para eles e vamos logo começar outras campanhas aí, tem muita coisa para fazer. Então o dia de ontem foi movimentado. Hoje cedo, culto em inglês, né? Primeiro culto em inglês, tinha mais de 15 pessoas, né? Tinha 17 pessoas por aí, aqui, realmente, pessoas aprendendo inglês, desenvolvendo. Então foi um tempo maravilhoso, é de graça, em termos, tá? Porque você tem que pagar algo, você tem que orar, é um pagamento, não é isso, pastor? E se você quiser, você pode ajudar, trazendo um chazinho, alguma coisa assim, um leite, pouca coisa, né? Para amanhã. E outra coisa, se você quer dar uma oferta, a seu critério, você pode ajudar. Então hoje de manhã, nós tivemos o culto em inglês. Quem estava aqui de manhã? Catiane, o pastor estava, eu estava, o Timothy, a irmã Virgínia, a irmã Marlene, Grayson, Cleiton, seu Marques, do you speak? Seu Marques, né, seu Marques? Já está aprendendo, não é isso? Muito bom, muito gostoso. Ok. Bom, então, vamos lembrar hoje à tarde, né, continuando a programação, nós temos ensaio do coral, tá bom? Olha, eu espero contar com os meus cantores, sei lá. Tá bom? Eu espero contar com todos. Vamos ensaiar o nosso coral hoje à tarde. Eu sei que às vezes é difícil para alguns, tá? E hoje à noite, às 19h30, nós teremos o nosso culto, programação especial para o Dia dos Pais, tá? Então vamos chegar, vamos convidar os pais e ter um tempo especial. Bom, temos aqui um convite chique, tá? Convite, venha comemorar comigo meu 4º aniversário. Olha, essa pessoa está ficando velha essa pessoa, né? 4º aniversário, dia 28 de agosto, às 10 horas, na Igreja Batista Independente de Ebenezer. Te espero, Raquel, né? Aniversário da Raquel semana que vem, tá? Então vai ser após a EBD, né? 28, tá? Então, sem ser esse o outro, né? Daqui a 2 domingos, tá bom? Então aí uma comemoraçãozinha do aniversário da Raquel. Muito bem, muito bem. Vamos lembrar também a nossa lista, né, de trabalhos e grupos. Quarta-feira, nosso culto de oração às 19h30. Quinta-feira, tempo de oração aqui na igreja, às 19h30. No sábado, na parte da manhã, café com Cristo. Eu não fui, mas quase 60 pessoas, né? Havia lá na parte da manhã, 56 pessoas participando na parte da manhã. E o trabalho no mordomo, irmãos,
fazendo programação no mesmo horário, com atrativos, menos o Evangelho, né? Não pregam o Evangelho, mas estão querendo criar atrativos para tirar as crianças do nosso mundo. Então, vamos ficar atentos, tá? Orar, vamos seguir o termo, né? Com o trabalho. Então, às 4 horas do trabalho no Bordão, à noite, culto de jovens, tá? E todos os domingos, a nossa programação. Deixe-me registrar aqui a presença do pastor Carlos Prato, tá? Que você possa estar orando pela vida dele, pela família, pelo ministério que ele exerce. E ele é o que faz as doações do jornal, né, que chega, Cidadão Evangélico. Então, de vez em quando a gente pega, né, algumas matérias, você leva jornais, então é muito interessante. Ore por ele, tá? Ore pelo trabalho dele também, que ele realiza. Tá? Então seja bem-vindo, pastor. Tá? Estamos contentes aqui com a sua presença. O Albino, né? O Albino está com a gente também. Que bom, Albino. Seja bem-vindo, né? E do lado do Fernando já foi apresentado Davidson, né? Muito bem, Davidson de volta aqui, participando. Bem, então graças a Deus por cada um de vocês que chegaram aqui para ter um tempo, né, com a palavra de Deus. Será que eu esqueci alguma coisa? Não? Obrigado, pastor. O Instituto vai começar as aulas nessa segunda-feira, tá, irmãos? Então, todas as segundas-feiras, todas as terças-feiras e todas as sextas-feiras, nós temos o nosso tempo, né, de estudar a palavra de Deus. Então, como diz o versículo aí, esse que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Então, o Instituto é apenas uma ferramenta para preparar pessoas para a obra do Senhor. E tem preparado bem, graças a Deus, né? A gente vê que todos que têm estudado no Instituto têm tido bastante recurso para servir ao Senhor. Então é uma ferramenta muito preciosa no trabalho do Senhor. Esteja orando pelo Instituto. Tudo bem? Então é isso. Já é a divisão em salas. Vamos cantar e separar em salas. Os adultos. Hoje nós temos a irmã Virgínia que está iniciando com os pequenininhos. Então hoje é tia Virgínia, tá bom? Amém. Muito bem. Então, professora nova. Amém. Bom, então, a nossa aula vai agora começar. Ao nosso Pai rogamos que nos venha abençoar. A nossa aula vai agora começar. Ao nosso Pai rogamos que nos venha abençoar. Muito bem. Eu acho que aqui, né, a maioria dessa, vamos chegar para cá, para esse lado, para a gente ter o nosso estudo. Pastor Carlos, vem cá, meu irmão. Quer falar um pouquinho mais do jornal, do seu... Eu acho que vocês já me conhecem e a gente já faz o jornal há 18 anos. A gente está sempre à disposição para divulgar atividades da igreja, por exemplo, acho que estão lembrados que nós colocamos 2 matérias, né? Aliás, também da formatura e até eu não conhecia quem fez o Instituto e quando eu vi esse material aí, eu até lembrei do jornal que estou fazendo agora de agosto, só vi que faltaria um contato, né, se quiserem divulgar isso também. Você vê que eu vou fazer o jornal só na semana que vem, se Deus quiser. Então a gente está à disposição através do jornal. E moramos aqui próximo, a coisa sabe, eu estou lá em casa, né? E conhecemos aqui também o pastor Timothy. Falei certo? Sim, senhor. Conheço a Virgínia, conheço a sua esposa, não sei se conhece mais alguém aqui. E estou contente
o trabalho que vocês fazem aqui. Tá bem? Muito obrigado, pastor. Deus abençoe ricamente. Tá? Outros detalhes eu conto mais tarde. Tá certo. Muito bem, então obrigado. Muito bem, então vamos fazer uma oração ao nosso Deus, irmã Marli. Nós estamos estudando o livro de Atos, tá? Então, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo no livro de Atos nessa manhã. Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, nós agradecemos grandemente, Deus, porque as suas bênçãos têm chegado sobre nós, e nós sabemos a sua misericórdia, o seu grande amor. Pai, nós colocamos essa escola de educação em cada um dos professores, com certeza a gente vai ao Senhor que tem sabedoria. Nós também pedimos para que o Senhor nos dê sabedoria para ouvir, entender, e também para levar e pedir para outras pessoas. O seu sangue precioso, que nós oramos, que nós trabalhamos, que nós cremos, Deus, no seu ajuda, em Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Bom, então, nós vamos ler neste momento o livro de Atos. Vamos fazer uma leitura de Atos, capítulo 1, versos até o verso 11, tá bom? Atos 1, de 1 a 11. Eu vou ler o primeiro versículo, aí, aleatoriamente, quem sentir o desejo pode ler os demais versículos, tá? Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia que foi levado para si, depois de haver dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Mas que também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois de ter dia. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram a ele, dizendo: Senhor, restaurará tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não nos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, e há de vir sobre vós, e semeareis testemunho, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem foi que cobriu os seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram dois varões vestidos de branco. Quando lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentro de vós foi recebido pelo cima do céu, há de vir assim como para o céu viste vir. Amém. Então, está aí o começo, né, do livro de Atos, e algumas informações já importantíssimas, né, desse livro histórico. Né, após os 4 livros do Evangelho, nós temos o livro de Atos, tão importante para nós. Muito bem. Então, na aula passada, nós vimos primeiramente o nome do livro, Atos dos Apóstolos, mas alguém observou assim, né, ou alguns estudiosos acabam abordando, se o nome do livro de Atos fosse Atos de Jesus, Atos do Senhor, né, ou Atos do Espírito Santo, caberiam muito bem, né, porque na verdade o livro ele menciona a ação do Espírito Santo no contexto da igreja, no seio da igreja naqueles dias.
O escritor do livro foi Lucas, né? Nós podemos ver, primeiramente pela continuidade. Você pega o livro de Lucas e o livro de Atos, dá para emendar os dois certinho, né? Então, embora o livro de Lucas vai abordar a vida de Jesus, o livro de Atos vai realmente começar a partir disso. Após a ressurreição de Cristo, a sua ascensão, então o livro de Atos começa a falar da vida da igreja. Então nós vimos que provavelmente seja Lucas, por isso, né, digamos assim, a aproximação do que fala do livro de Lucas e o livro de Atos. E também, à medida que a gente lê o livro, no capítulo 16, o pronome nós. Né? Então, o autor do livro de Atos, ele fez parte das viagens de Paulo também. Então, ele foi um dos companheiros na viagem de Paulo. Então, Lucas, ele é o escritor desse livro também. Né? Então, comparativamente, a gente vê que diz respeito a Lucas. A época em que o livro foi escrito cobre aproximadamente o período de 34 anos e estende-se até o ano 28, do ano 28 ou 29 até 64 depois de Cristo. A conclusão é de que Lucas escreveu o livro durante o período de aprisionamento de Paulo em Roma, e que este começou a circular antes do julgamento do grande apóstolo. Por que se chega a essa conclusão? Porque tem certos fatos históricos que aconteceu, como por exemplo, Roma sendo incendiado, que não menciona ali no livro de Atos. Então provavelmente ele foi escrito antes desse período. Agora, quando você lê o livro de Atos, tem muita coisa, né? Nós vamos ver mais para frente, inclusive, que fica pendente, né? Como se tivesse aberto. Por exemplo, Paulo, ele está ali numa prisão e o livro não fala o que aconteceu com Paulo, se ele morreu, né? Ou se ele foi solto, mas provavelmente ele teria sido solto ali em Roma, mas mais tarde pego e decapitado, segundo a história secular. Tá? Então, o livro de Atos, ele se divide, se você colocar em duas partes. Então, a primeira parte do livro de Atos trata da igreja em Jerusalém. Né? Depois, perde-se, vamos dizer assim, esse foco ali da igreja de Jerusalém, e nós vemos uma outra igreja que se destaca, que é a igreja de Antioquia. Então é muito interessante, porque o Evangelho chegou a Antioquia, provavelmente pelos crentes que saíram de Jerusalém, né, através da perseguição, mas essa igreja nova, né, ela cresce em todos os sentidos. Quando a gente pega o capítulo 13 do livro de Atos, o que nós vemos ali? Uma igreja sólida, com muitos crentes bem firmes, bem fundamentados, né, na Bíblia, como Paulo, né, Silas, né, como Barnabé, esses homens Paulo e Barnabé, e que se destacaram, né? Aliás, alguém pode ler o capítulo 13 de Atos, versos 1 a 5, pode ser, para nós. Então nós vemos essa igreja, ela passa a se destacar, né, nessa parte do livro de Atos, e envia missionários para o campo. Então nós vemos a igreja, ela partindo a campo para realizar seu projeto missionário. Então um texto, digamos assim, lindo, né, um texto realmente maravilhoso. Alguém pode ler dos versos 1 a 5 para nós? Pedro e João subiram ao templo à hora da oração, à noite. Não, é 13. 13, isso. Aí 23,
bem, então eu falei Silas, mas Silas é realmente mais tarde, né? Que aparece. Mas nós vemos aí uma igreja com crentes de qualidade se destacando, né, no contexto dessa igreja. E o Espírito Santo separa a Paulo e Barnabé para a obra missionária. Então a igreja ora por eles e eles vão adiante na sua primeira viagem missionária. Então, um texto fantástico, porque é um texto missionário, né? A igreja, ela está obedecendo. É interessante porque é uma igreja nova, né? Mas essa igreja, ela já se torna responsável pela obra missionária. Então, eu tenho que sair desse texto, mas, irmãos, que coisa interessante, né? Porque uma igreja, ela não precisa necessariamente ser muito velha, experiente, né, digamos assim, em anos de vida para realizar o trabalho do Senhor, né? A igreja, ela já tem que começar, né, e já começar com alvos definidos para o seu crescimento sadio, né? Dentre eles, observar missões já logo de início. Eu lembro de um amigo nosso que ele fundou um trabalho e ele pensou logo assim: então, fundando o trabalho, já vamos assumir o primeiro projeto missionário, porque queremos que a igreja cresça já com a visão de missões. Então, é um conjunto de coisas, né? A igreja precisa ser missionária, mas antes disso, ela precisa ter uma liderança de qualidade para que ela tenha um crescimento sadio. E muitas vezes nós vemos que o trabalho do Senhor ele não está crescendo porque está faltando crentes de qualidade realmente para conduzir o trabalho do grupo. Precisa levantar, né? Temos que orar para que Deus levante no contexto da igreja mulheres que servem a Deus, homens, famílias, né, estruturadas, fortes, principalmente famílias, para que a igreja ela tenha força, né? Então a família expressa muito bem, porque quando Deus salva vários membros, né, de uma família, a igreja automaticamente será forte. Ela é forte por outras razões também, como jovens, com crianças, mas quando a gente pensa em termos de família, é muito importante para que a igreja ela tenha a sua força, né? Bom, então o livro de Atos, ele é um livro de começos também. Então, nesse sentido, o livro de Atos ele tem uma semelhança com o livro de Gênesis, né? Só que Atos, obviamente, traz outros começos, né? Por exemplo, a primeira história da igreja a ser escrita está no livro de Atos. A igreja começa ali, né? O que mais? Nós vemos o princípio da obra do Espírito Santo nos corações humanos, como batizador. Eu já, mais para frente, principalmente quando a gente cair, né, quando chegar no livro de Atos, embora eu já dei um estudo semelhante alguns meses atrás na escola dominical, em outra matéria, né, digamos assim, mas o que nós aprendemos é que a ação do Espírito Santo no Velho Testamento é muito diferente da ação do Espírito Santo na época da igreja. Por quê? No Velho Testamento, principalmente quando você pega o livro de Juízes, a expressão que nós encontramos ali é: veio o Espírito Santo sobre, né? Então tem os juízes. Então a expressão comum que nós encontramos, Doa, né? Jair, Jefité, Bizan, todos os juízes que são a presença de Sansão, né? Então a Bíblia diz que o Espírito Santo vinha, né, sobre os crentes, mas ele não habitava.
Então, o corpo do crente no Velho Testamento não era o templo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vinha e saía, mas ele vinha para alguns exercícios específicos. Então, desde o Velho Testamento, havia já algumas promessas específicas que o Espírito Santo viria de uma maneira diferenciada, né? Então, observe, por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui o texto. Joel, né, o próprio livro de Joel, capítulo 2, verso 28. Alguém pode ler para nós essa passagem? Joel 2, 28. Outra pessoa pode ler para nós Ezequiel 11, 19. Joel 2, 28. Ezequiel 11, 19. E outra pessoa pode ler Isaías 44, verso 3. Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos anciões serão sonhos, e vossos mancebos serão visões. Então você percebe por essa expressão que é algo futuro, dado para o profeta. E a expressão que é usada nesse texto, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Não é isso? Por que essa promessa? Porque até então não era assim. Então a promessa era da vinda do Espírito Santo numa maneira diferenciada. Embora nessa profecia, nós temos que entender que parte dessa profecia se cumpriu em Atos 2, que o Espírito Santo veio para ficar. No Velho Testamento, ele vinha e se retirava do crente. Você lembra uma passagem que Davi, quando pecou contra Deus, qual foi a oração de Davi? Não retires de mim o teu espírito. Ora, por que ele fez essa oração? Porque era possível a retirada, né? É o que aconteceu com Sansão. Sansão, ele, por ter entregue o segredo, né, de que ele era nazireu e ele não podia cortar o seu cabelo, por ter entregue o segredo, o cabelo dele foi cortado, mas a força, tem muita gente que acha que a força de Sansão estava no cabelo, mas não é. A força de Sansão estava no Espírito Santo que nele habitava, que veio sobre ele por uma razão específica. O Espírito Santo veio para Sansão para que ele tivesse força, vamos usar aqui o termo bélica, era para ele lutar, era para ele, talvez é muito forte, para ele matar, realmente, né? Como a Bíblia diz, ele pegou lá a queixada de um jumento e derrotou quantos homens? 1000 homens. Rapaz, você fazer um monte com 1000 homens, amontoar 1000 homens, é muita coisa. Sansão tinha a força de um exército. Mas o que aconteceu? Quando ele entregou o segredo do nazireado dele, ele desobedeceu a Deus. Deus retirou o Espírito Santo dele. E consequentemente se tornou um homem comum, né? Então aí é que vieram e fizeram tudo aquilo com ele, curaram seus olhos, né? Então Davi, acho que conhecia a história de Sansão, ele já tratou de correr e falar: Senhor, não retire de mim o teu espírito, né? Então ele foi mais esperto, já correu e pediu para Deus. Mas Sansão também, depois que o espírito se retirou, ele pediu para que voltasse. Quando voltou, foi que ele
derrubar, olha, muita coisa. Imagina essas colunas centrais daqueles templos, eram coisas absurdas de grande. Provavelmente um homem não abraçaria uma coluna daquela, com certeza. Precisaria vários homens para abraçar uma coluna daquela. E a força dele fez com que ele derrubasse todo o templo, quer dizer, aquilo estava firmado, a sustentação de tudo aquilo. Então você imagina a força que ele tinha. Então, nós vemos nesse texto de Joel uma promessa de que Deus enviaria o Espírito Santo de uma maneira diferenciada. Agora, seguindo esse texto, o irmão pode seguir um pouquinho mais? Você leu 2:28, pode ler o 29. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei meu Espírito. E mostrarei prodígios nos céus e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. Então, haverá prodígios na terra, no céu, sangue, fogo, colunas e fumaças. Os céus se converterão em trevas e luas em sangue. Está aí, o céu se converterá em trevas e a lua em sangue. Então percebe que até o próprio Pedro, se você pega o Atos 2 ali, nós vamos chegar lá ainda assim com mais profundidade. Hoje é só um aperitivo desse assunto. Mas Pedro, ele menciona que essa profecia estava se cumprindo naquele dia. Mas curiosamente, Pedro não menciona o verso 30, 29 e 30. Aliás, o 30, que fala: o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, é o verso 30. Eu mostrarei prodígios do céu e na terra, sangue, fogo e colunas e fumaça. Então Pedro, ele não vai mencionar essa parte. Por quê? Ele sabia que o que estava se cumprindo em Atos 2, na verdade, era a chegada do Espírito Santo, que veio para ficar, diferentemente do Velho Testamento. Mas naquele dia, Pedro não citou o verso 30, porque ele sabe que o verso 30 ainda vai se cumprir, ainda é futuro. O sol não se converteu em trevas, a lua não se converteu em sangue. Então o verso 30 não se cumpriu em Atos 2, apenas parte da profecia de Joel se cumpriu naquele dia. Aí talvez você vai perguntar assim: mas por que ele falou, Joel não complicou a situação para nós, falando tudo num versículo só? Bom, mas acontece o seguinte: Joel ele está muito longe da profecia, ok? Ele está muito longe. Então, para ele, para o profeta, parecia que as duas coisas estavam perto, não é? Você já chegou um caso assim, você olha distante, você está bem longe, você vê duas árvores, você fala assim: olha, duas árvores pertinho uma da outra, Dá para a gente chegar lá, se for um grupo grande de pessoas, dá para a gente chegar lá e descansar à sombra daquelas duas árvores. Só que você está longe do evento, digamos assim. À medida que você vai caminhando, você vai percebendo que a sua visão, sua ótica, estava um pouco errada. Na verdade, elas não estavam tão perto. À medida que você aproxima, você vê que elas estão bem distantes uma da outra. A mesma coisa com Joel. Ele estava distante da profecia. Para ele, a descida do Espírito Santo e o sol sendo destruído, a lua, o sol convertendo em trevas e a lua em sangue, para ele esses eventos estavam tão perto quanto o derramamento do Espírito.
Só que ele estava longe. Nós que chegamos perto, sabemos que entre uma árvore e outra tem um intervalo. Esse intervalo se chama igreja. Tá? Então, entre o derramamento do Espírito Santo e o sol se convertendo em trevas, na profecia de Joel, tem um distanciamento chamado igreja, ou época da igreja. Isso é importante entender. Tá? Então, nós vemos esse princípio dentro do livro de Atos. Atos é um livro de princípios. Nós vemos que no livro de Atos começa a ação do Espírito Santo de uma maneira diferenciada do Velho Testamento. Porque no Velho Testamento o Espírito Santo vinha e saía. Mas agora, quando você crê em Jesus, o Espírito Santo vem e habita no seu coração. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Não é maravilhoso? Né? Porque quando você crê no Senhor, o Espírito Santo não vai visitar o seu corpo, ele habita dentro de você. E ele vai estar lá todos os dias da sua vida e o dia todo. Ele habita no coração do salvo. Esse é o ensinamento que nós vemos na palavra de Deus. Quais os outros textos que eu dei? Quem achou pode ler? Ezequiel 11:19. Lhes darei um só coração e um espírito novo porei dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Bem, então espírito novo porei dentro deles. A irmã pode pegar para nós, irmã Keila, Ezequiel 36, 26 e 27. E o outro texto que eu dei foi Isaías, né? 44, verso 3. 33? Ezequiel 36, versos 26 e 27, tá? E a outra pessoa lendo Isaías 44, verso 3. Então, derramarei, né, do meu espírito. Então, algo diferenciado. Então, nós vemos o começo da ação do Espírito Santo no livro de Atos, de uma maneira especial. Eu estiquei um pouquinho mais aqui, tá? Porque esse assunto, às vezes, às vezes as pessoas têm dificuldade de entender esses termos. Por isso que às vezes eu bato, né? Para que a gente possa entender e realmente gravar o ensino da palavra de Deus. Então, Isaías 44, verso 3. Foi esse aqui, né? Okay. Então, 36. Isso. E dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito. E farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Está vendo a expressão? Porém dentro de vocês o meu espírito. Não era comum esse ato de pôr o espírito dentro do crente. Então, uma maneira diferenciada. Então, irmãos, o que acontece no livro de Atos, de Mateus, capítulo 3, verso 11, ali em Mateus 3, 11, João, ele está falando também sobre isso, tá? Então, Mateus capítulo 3, verso 11, alguém pode ler para nós? Eu, na verdade, os batizo em água na base do arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu, e que nem sou digno de lavar as suas alparcas.
Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Você percebe que essa expressão, ele vos batizará, não vou dizer que é a mesma expressão, mas é similar ao derramamento. O que os profetas chamaram de derramarei do meu espírito como água sobre a terra seca, João Batista, ele usou o termo, ao invés de derramamento, qual é o termo que ele usa? Batismo. Ok? Batismo. Porque o batismo tem alguma coisa a ver com derramamento? Vocês acham que tem ou não? Tem alguma coisa a ver com derramamento. A expressão que nós vemos lá, não é isso? Que a água, ela vai ser posta, o Espírito Santo é como água, colocada em terra seca, não é isso? Bom, então, essa expressão nós vemos em outro ponto da Bíblia, tá? Agora, João Batista, ele falou assim, no capítulo 3, verso 11, que ele acrescentou algumas informações aí, que esse batismo estava associado a uma pessoa. Quer dizer, esse derramamento, ele está associado a uma pessoa. Quem que é? Jesus Cristo é que ia fazer isso. Ele é quem batizaria com e com fogo. Bom, vocês já estudaram isso alguns meses atrás. Batismo com o Espírito Santo é para o salvo? Sim, para o salvo. E o batismo com fogo? Sim? E como que eu posso saber que o batismo com fogo não é para o crente salvo? Porque olha, isso faz uma diferença teológica muito grande. Porque às vezes as pessoas entram dentro das igrejas, até a hora, né? Senhor, manda fogo, Senhor. Literalmente eles pedem isso. Eu lembro de um hino, até que a música do hino é até bonita. Mas olha a letra desse hino. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, enche-nos de novo. Até não, nem é essa observação que eu queria. Mas, oi? Não, batiza-me com teu fogo. Uma música do Fernandinho. Eu tenho um que fala, manda fogo. Até nem é assim. Mas mesmo esse hino, Espírito, Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecostes. Tem possibilidade do Espírito Santo vir como vem em Pentecostes? Se for um salvo, não precisa encher de novo, já está cheio. Mas a pergunta é: o Pentecostes é irrepetível? Pode acontecer aquele dia novamente? Nesse sentido, não. 4 dias depois da morte de Jesus, não pode acontecer de novo. Ele já foi em 1500. Assim como o Calvário não se repete, o Pentecostes não. Pentecostes não pode ser repetido mesmo. Agora, as bênçãos do Pentecostes, vamos dizer assim, no Pentecostes deu uma chuva. Essa chuva não se repete, mas a água que caiu nessa chuva, essa permanece e está na nossa vida. A água que caiu, ela molha a terra, né? Perfeita a ilustração, né? Essa água que caiu, ela permanece, mas o dia de Atos não se repete, né? Parece até uma borboleta, mas não é, uma fidinha lá, né? Resolveu entrar aí. Tá dando efeito borboleta. Agora, como que eu sei, em primeira instância,
eu sei que a Bíblia fala de fogo em outras instâncias. Claro que, dependendo do texto, você tem que entender a palavra fogo, tá? Então, certamente, nem sempre fogo ele é juízo na Bíblia. Nem todas as ocasiões. Mas a maioria das vezes em que se menciona a palavra fogo na Bíblia é juízo. Tá? Tem um outro hino que fala assim: Senhor, põe o anjo aqui. Senhor, põe um anjo aqui. Senhor, põe um anjo aqui. Com a espada desembainhada, Senhor, põe um anjo aqui. Tem um corinho, né? Que fala isso. Agora, quando a gente olha na Bíblia, anjo com a espada desembainhada não é boa coisa, não é isso? Então, às vezes é preciso ver, irmãos, o contexto, né? Quando você vê uma palavra, quando você vê uma expressão, cuidado com aquilo que você pede, com aquilo que você canta, né? Porque de repente você está aí, Senhor, manda fogo, e você está fazendo um pedido que não é muito bom. Então tem muitas igrejas hoje que falam isso, manda fogo, Senhor. Mas podemos saber que nesse texto de Mateus capítulo 3, verso 11, fogo não é juízo, não é bênção aí. Tem pessoas que pensam que é bênção, mas vamos ver por que não é bênção. Eu não quero me deter muito aqui nesse tema, mas só colocar para você, tá? E à medida que a gente vai seguindo o livro de Atos, a gente vai aprendendo algumas coisas preciosas dentro desse livro. Marlon? Só uma pergunta, pastor. A gente observa toda vez quando conversa com outras pessoas de outras denominações, doutrinas, realmente esse texto, quando se fala nesse ato, no Atos 2, eles entendem como o senhor falou. E o senhor acredita que as doutrinas que entendem esse Espírito Santo como fogo, como para eles coisa boa, é uma falta de conhecimento, de entendimento, ou tem algo proposital nisso aí? Não, tem uma linha, um segmento de pensamento que leva as pessoas a pensarem que o fogo mencionado por João Batista aqui seja coisa boa. Porque eles associam esse texto, Mateus capítulo 3, verso 11, com o que menciona no próximo capítulo que vamos estudar do livro de Atos, que diz que quando o Espírito Santo veio, teve também dois sinais. Um era o som como de um vento. Não era vento. Quando você ouve um barulho de alguma coisa, você quer comparar aquele barulho com algo. Para explicar para alguém, ouvi um barulho, parecia o barulho de um avião, de um grilo. Né? Então o escritor de Atos, ele falou que naquele dia, quando o Espírito Santo chegou, houve um som como de um vento. E houve línguas repartidas. Era fogo? Como fogo, parecia fogo. Então eles entendem, eles pegam esse texto de Mateus 3 verso 11, está vendo? João profetizou, Mateus 3,11, fogo. O fogo se cumpriu em Atos 2, errado. Porque João Batista está falando de algo completamente diferente do que aconteceu em Atos 2. A primeira parte tem muito a ver, de Mateus 3, verso 11, tem muito a ver com Atos 2. Mas a segunda, de jeito nenhum, tem a ver com aquele sinal, um era visível e o outro audível. Era uma luminosidade, não era fogo, parecia, mas não era fogo, e o som como de um vento, entende? Só que às vezes é uma simploriedade, né?
o crente está sendo simplório. Pega um texto e diz, aqui está falando isso, então o que está aqui é o que foi mencionado lá. Cuidado, né? Sim, pastor. A observação que eu vejo ali é que muita gente, citou outros grupos religiosos, eles fazem uma confusão. Por exemplo, às vezes, vamos dizer que a gente estivesse passando aqui na rua e aqui vocês estivessem orando em voz alta, todo mundo junto. Aí eu estou com outra pessoa, aí diz, o fogo está descendo. Faz uma associação que barulho, algo espiritual, e às vezes faz um relato assim, o culto, quando houve gritaria, diz, o fogo desceu naquele dia. O fogo desceu. O fogo. Então, associação de barulho com religiosidade, com algo bom. Quando é um equívoco muito grande. Muito grande. Por quê? O que está em Atos 2 não é fogo, simplesmente isso. Ele usou a expressão fogo para fazer um comparativo. Se você, repetindo, se você não tem como explicar algo, você vai pegar um comparativo. Tanto é comparativo que tem a palavra como, era como fogo. Som como de um vento. Tá? Então, em parte, a grande confusão está em não seguir as regras da interpretação da Bíblia. Então é um erro, acaba sendo gerado um erro doutrinário por falta de interpretar a Bíblia como ela tem que ser interpretada corretamente. Tá? Vamos lá. Jeremias 23, 29 fala assim: porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, como um martelo que esmiuça a pedra. Isso a gente chama de figura de linguagem. Isso em português, comparação, tem metáforas também, mas aqui se encaixa comparação. A figura de linguagem, aqui mais uma vez a palavra de Deus, não o Espírito, mas a palavra, sendo tratada como fogo, porque derrete o ácido, a pedra, esmiuça a pedra, ou seja, mostrando a força da palavra dele, da força da ação. Esse texto também é a mesma coisa, só que o texto de Mateus não é uma comparação, é um batismo com fogo literal. Então, aqui tem algo importante aí nesse texto, né? Por quê? Quando você vê na Bíblia um elemento comparativo, e nesse elemento comparativo não se usa a palavra de comparação, vamos dizer, mas existe uma afirmativa, então aí nós temos uma metáfora. Quando Jesus fala assim, vós sois o sal da terra, ele não fala, vocês são como o sal. Quando Jesus fala, vós sois o sal, é porque a proximidade entre o sal e o crente é grande, no comparativo. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, que mais? Eu sou a água, eu não falo, eu sou como uma videira, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, toda vara que em mim dá fruto, limpa, né? Para que dê mais fruto. Quando você tem um conjunto de metáforas, você tem uma alegoria, ok? Agora, na metáfora, o comparativo é forte. Ele fala, você é isso. Na símile, a proximidade não é tão grande. Então, existe o elemento comparativo, como, assim como. Então, no caso, esse texto que o Fábio leu, é um exemplo maravilhoso de símiles. Assim como o mar. Como é que pode? Agora Saiu. Assim como o martelo que esmiuça a penha, como o martelo. A minha palavra, como fogo. Então nós temos símiles aí. Então só para você entender. Então lá em Mateus, embora tenha algo real, mas o comparativo ali não é, olha, está aqui um fogo, tem aqui um vento. Não, como fogo. Existe um comparativo, mas esse comparativo não é tão grande assim que se perde ali. Entendeu? Então, é um elemento comparativo não tão forte quanto uma metáfora.
Só queria colocar, você falou há pouco sobre a questão de interpretação, se puderem abrir Joel 2:1, você até mesmo conversando com um rapaz que era membro de uma dessas igrejas pentecostais, que geralmente fazem muito ruído. E aí eu até perguntei para ela, mas por que isso? E até tinha ido num culto alguns dias antes, e aí fizeram muito barulho e até começaram a tirar pedras no templo. E até fiquei com, assim, você fica preocupado, né? Você pode ser atingido. Então, Jogando pedra? Jogando pedra. Porque realmente fizeram muita gritaria. Isso já faz um bom tempo. Hoje, logicamente, faz As pessoas jogavam. as pessoas, os vizinhos jogavam pedra no templo porque o pessoal que estava ali dentro ficava gritando. Aí, alguns dias após, eu perguntei para o rapaz, eu falei, mas por que fazem isso? Isso perturba, incomoda e tal. Aí ele disse, mas está na Bíblia dizer. Eu falei assim, como mostra então para mim o texto? Aí ele citou Joel 2:1, não sei se acharam aí, ó. Joel 2:1 diz assim, ó: tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate ao meu santo monte, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Mas não entendeu, ele não entendeu o português. As pessoas eram para cair em si, né? Era para se arrepender, mas ele entendeu bem outra coisa. Bem outra coisa, ele estava sendo perturbador mesmo, né? Entendeu? Então, tem que... O que nós vemos no livro de Atos é algo diferente, né? A Bíblia fala que a igreja em Jerusalém, irmãos, caía na graça de todo o povo. Isso é muito diferente de perturbação. Então nós vemos que a igreja tinha uma vida, tinha um comportamento tão diferente que as pessoas admiravam e amavam aquela igreja pelo comportamento. Muitas vezes as igrejas estão sendo perseguidas por seus exageros, né? Por mau testemunho, e aí, quer dizer, de uma forma errada eles estão sendo perseguidos. A Bíblia fala de perseguição, mas não necessariamente que ela precisa acontecer, porque há muitas comunidades, quando a igreja vive o Evangelho, que essas comunidades, elas vão apreciar a igreja, tá? Então isso já tem mais a ver com Atos 1, né? Recebereis a virtude do Espírito Santo, ser-me-eis testemunho, não perturbadores. Não é isso, irmã Marli? A gente não está longe disso, pastor, né? Eu falo mesmo na igreja, aí conversando com a irmãzinha, aí as vizinhas estavam reclamando que já era quase 11 horas e eles não terminaram o culto, eu gritaria, né? Aí ela comentando comigo, né? E outros vizinhos também, e aí eu disse para mim, irmão, por que você faz isso? Por que você participa disso? Ela falou, não, porque o Espírito Santo está agindo, está agindo. Beleza, pode. Não era o Espírito Santo. O Espírito Santo está agindo. Está muito. As características do Espírito Santo na vida do crente é bem diferente de perca de controle, tá? As características do Espírito Santo é autocontrole e os frutos do Espírito Santo na vida do crente, né? Então, o Espírito Santo vai nos levar a testemunhar de Cristo. Pode ser com firmeza, em alta voz, mas de forma controlada, serena, né? E vivendo a palavra de Deus. Olha, por que nós podemos saber, fiquei te devendo essa resposta, por que podemos dizer que o fogo de Mateus capítulo 3, verso 11, não é bênção? Sim, irmão? O Senhor, da outra vez, explicou. O próximo versículo já fala a explicação. Mateus 3. Próximo versículo, o que diz ele? Mateus 3,11, Mateus 3,12, o contexto já está mostrando isso. Os versículos seguintes e os versículos anteriores estão mostrando isso também, né? Em sua mão tem a pá, limpará sua eira e recolherá no celeiro seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Está aí. O
o trigo vai ser recolhido no celeiro. O que você imagina que pode ser o trigo, comparativamente, na Bíblia? Recolhido então no celeiro, o que pode ser o celeiro? Céu. Por mais que a gente, vamos dizer assim, é um paraíso, não, é alguma coisa que Deus vai recolher o sal. A palha é o que? Um contraste do trigo. Se o trigo é o salvo, a palha é o que? Perdido. O que vai acontecer com a palha? Olha aí, a palha vai ser posto para dentro do fogo. Batismo de fogo. Porque a palavra batismo, que vem do grego, baptismo, quer dizer posto para dentro. Certo? Então, posto para dentro. Então, se o trigo vai ser recolhido no celeiro, a palha vai para dentro do fogo. Quer dizer, batismo de fogo não é para o crente. Como que eu sei disso? Olhando para a Bíblia. Simplesmente o contexto. Um pouquinho antes, ele até fala assim, ó. Verso 10, alguém leia para nós. Verso 10, Mateus 3:10. Também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Provavelmente, vamos usar a palavra provavelmente, o machado está no pé da árvore. Essa árvore vai ser o quê? Pelo contexto. Oi? Derrubada. É o quê? Derrubada. Vai ser derrubada, né? Mas essas árvores, comparativamente, se trata do quê? De árvores mesmos? Não, pessoas. Pessoas. O machado está ao pé da árvore. A árvore que não produzir bom fruto será cortado e lançado no fogo. Ou batizada no fogo, jogado para dentro do fogo. E por que ele foi tão duro assim? Por que ele falou tão bravo assim? Porque ele estava falando com quem? Fariseus. Era gente boa, né? Eles, né? Eram pessoas bem firmadas na Bíblia. Os fariseus, os saduceus eram? Não. Então ele está bravo aí. Ele está dizendo, em outras palavras, se houver arrependimento, esses crentes seriam batizados com o Espírito Santo. Se não, para o inferno, infelizmente. Tá? Então, nós vemos no livro de Atos este começo, a obra do Espírito Santo, né? A obra do Espírito Santo na vida do crente. O Espírito Santo hoje, graças a Deus, habita no seu coração. E você pode ficar tranquilo. Se você aceitou Jesus como Salvador, você está seguro. Tá? Ele habita em você permanentemente. Diferente do Velho Testamento. Que Deus abençoe a todos. Vamos, mais uma vez, ler Atos 1:8. Tá? Mas recebereis, embora não foi o comentário do texto hoje, mas Atos 1:8. Vamos lá? Já sabe de cor? Eu espero saber de cor. Vamos ver. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1:8. Tudo bem. Que Deus abençoe a todos.
Relatório geral do dia 14/8. Classe Crescendo em Cristo. São 8 matriculados, 1 ausente, 7 presentes, 1 visita, um total de 8 e 1 vida. Se não chegar, se não chegar. Você chega esse. Pequenino Jesus, são 6 matriculados, 2 ausentes, 1 visita, total de 5. 2 Bíblias. Tem versículo? Lucas 10:27. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amarás a ti mesmo, mas o teu próximo como a ti mesmo. Lucas 10:27. Amigos de Jesus são 9 matriculados, 3 ausentes, 2 visitas, total de 8. Tem um versículo? Salmo 119:24. Os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. Salmo 119:24. Vencedores por aqui são 4 matriculados, 1 ausente, 3 presentes e 1 visitante. Isaías são 16 matriculados, 7 ausentes, 3 visitas, total de 12. Versículo. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1:8. Colegas dos amigos de Jesus são 4 matriculados, tem um ausente, 2 visitas, um total de 6. Tem versículo? Professores oficiais, 7 matriculados, 1 ausente, 6 presentes. Total geral, 54 matriculados, 15 ausentes, 39 presentes, 9 visitantes, total de 48. Fábio, deixa eu dar um último anúncio aqui. Oi? Ah, tá. Tá, o prêmio das latinhas, tá bom? De quem juntou a latinha, as crianças. Tá bom? Vai vir no próximo domingo o resultado. Olha, tem algo que está me preocupando um pouquinho. Qualquer coisa eu vou mandar um anúncio no WhatsApp, porque a Igreja Batista Bíblica de Monte Castelo pediu que a gente reservasse 50 pizzas. Acontece que 50 pizzas é praticamente... Não é isso? Então a maior parte do lucro das pizzas. Bom, teve um incômodo bem grande, né, que foi o falecimento de uma senhora lá. Isso pode ter impedido deles ter pego as pizzas. Mas eu já mandei hoje de manhã pedir para eles uma resposta, porque precisa pegar essas pizzas. Senão vai pôr nós numa fria, né? Tá? Então, na verdade, das 50 tem 30. Não, na verdade, tinha 34. 16 já estão. Ah, é? Ou entregue ou já me ligaram. Mas aí dessas 34 já vendeu. Então, irmãos, ó, qualquer coisa eu vou anunciar. Se cada um de nós resolver ficar com mais uma pizza ou vender, resolve o problema. Tá bom? Mas independente disso, se você quiser mais uma pizza, tem ainda, tá? Porque tá muito gostosa. A gente faz depois, a gente faz mais, tá? Então se você quiser ficar com mais uma ou vender mais uma, amém. Deus abençoe você, tá? O que não podemos ficar é com essas pizzas aí, né? Aí seria prejuízo, tá certo? Então, obrigado. Vamos recolher a nossa oferta e finalizar o nosso culto. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou necessidade, porque Deus ama com alegria. Cada um contribua segundo
pode encerrar para nós, orando nesta manhã, ok? Super Daphne, Super Daphne, isso. Amém. Estão despedidos na graça e paz do Senhor.